Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o realismo no Brasil. Nas últimas aulas nós falamos um pouquinho com vocês sobre todo o contexto histórico do realismo, as características, falamos sobre o realismo em Portugal e agora vamos estar tratando do movimento aqui no nosso Brasil, no nosso país. Lembrando que aqui nós temos o grande ilustre Machado de Assis, que pegou o finalzinho do romantismo e o processo de todo o período do realismo. Bom, na introdução aqui, vocês vão acompanhar nos slides, na metade do século XIX, o interesse pelas ciências e a visão materialista do mundo desencadearam uma verdadeira revolução no espírito e no pensamento dos homens. E aí nós queremos emitir que toda a informação dada na última videoaula sobre, por exemplo, a crítica à sociedade, a hipocrisia, todo esse processo em que o realismo vem pregando, essa questão de criticar a sociedade, criticar os meios de comunicação, criticar até mesmo as autoridades da época, que não correspondiam com aquilo que se realmente necessitava e precisava perante a sociedade. Os problemas maiores da sociedade, infelizmente, estavam sempre atrelados na realidade. E o Machado de Assis foi um grande homem, por exemplo, que nas suas obras criticou toda a intolerância, toda a desigualdade social, todos os questionamentos relacionados à questão política, na qual as pessoas estavam vivendo daquela forma e o governo, as autoridades não faziam nada. Machado vai criticar essa ironia, essa hipocrisia, esse político corrupto, né? Essa questão da promessa, como todo político tem, essa promessa que nunca se cumpre ou que nunca se realiza. Bom, dentro desse espírito polêmico, o realismo surge também aqui no Brasil. Nas artes, essa postura faz seguir a objetividade e o compromisso com a realidade social. As novas teorias, veiculadas em livros, jornais, discutidas amplamente em eventos importantes como a questão Coimbra, em Portugal, acabaram chegando aqui também no Brasil. Ou seja, toda a repercussão que aconteceu em Portugal chegou no Brasil. As mesmas críticas, os mesmos teores, a questão de realmente trazer informações veiculadas aos problemas que aconteciam na sociedade da época. Sua repercussão na literatura ocorria um pouco mais tarde, a partir de 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cuba, que é um livro muito conhecido de Machado de Assis. Esse romance, na verdade, tornou-se o marco do realismo brasileiro. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico desse período. As novas teorias demoraram a apontar no Brasil, país ainda imerso com problemas, né? Nós vivemos aí um grande problema nessa época, de outra ordem. Vários segmentos da sociedade brasileira lutavam contra as questões das reformas importantíssimas. A abolição da escravatura, a questão da queda da monarquia, todos esses movimentos foram marcantes no final do século XIX. A monarquia vinha mantendo-se bastante tempo em relativa estabilidade, graças ao apoio do clero, dos militares e dos grandes proprietários. Mas depois de 1880, o governo de Dom Pedro II entrou em conflito com o clero ao impedir a perseguição à maçonaria indicada pelo Papa. E aí nós temos a outra problemática com o exército e que aumentava o número de oficiais adeptos a esse sistema republicano. E finalmente, com os grandes proprietários inconformados com a libertação dos escravos. Os escritores brasileiros desse período, influenciados pelas ideias cientistas e filosóficas do realismo europeu, tiveram esse papel importante nos movimentos políticos que marcaram as grandes transformações ocorridas no nosso país dentro desse período, ou dentro, é claro, dessa época a qual estamos mencionando. E aí nós temos as produções literárias do romantismo aqui no Brasil. A literatura do realismo, né, a questão da leitura, todo o contexto da escrita, ela se marcou especialmente pela prosa. Romances e contos foram a forma mais adequada que os escritores encontraram para retratar objetivamente a realidade, fazendo crítica da sociedade. Ou seja, a crítica continuava a todo momento. Desde a primeira videoaula, quando nós falamos sobre o realismo, sobre essa questão da ideologia, da crítica social, a crítica a tudo que se passava na época, continua aqui no Brasil. No realismo e no naturalismo, predominou a prosa, enquanto no parnasianismo e depois no simbolismo,
que teve início aí por volta de 1893, se manifestaram mais a questão dos versos. Os escritores brasileiros empreendiam grandes esforços para se manter atualizados a respeito das teorias e das tendências europeias. Acompanharam toda a evolução científica e materialista, que, migrando para o campo literário, culminou com o advento do realismo. Embora os romances da época, realistas, franceses e portugueses, se constituíssem em matéria de discussão e fontes de inspiração no Brasil, nosso realismo adquiriu características próprias. As próprias tendências aqui no Brasil evidenciaram no realismo performances individuais e independentes, e até bem diferenciadas. Especialmente ainda em pleno romantismo, dominou todo o período e aí vem se destacando Raul Pompeia, que foi o autor do livro e da obra O Ateneu. E temos aí um grande nome desse período, que é Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis, entre 1839 e 1808, foi um indivíduo excepcional. Mulato, de origem humilde, conseguiu estudar e trabalhar como tipográfico na imprensa nacional. Escreveu desde muito jovem para diversos jornais e revistas do Rio de Janeiro. Desenvolveu uma longa carreira como funcionário público, onde ingressou como amanuense ou escriturário, chegando ao posto até de diretor-geral em um ministério. Foi um dos fundadores e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Na vida pessoal, também foi muito feliz, ao lado de sua amada Carolina. Graças à originalidade de seus textos e à fina percepção sobre o ser humano, suas grandezas e suas fraquezas, Machado de Assis se tornou um dos escritores mais admirados desse tempo. Raul Pompeia, como acabamos de falar, aos 10 anos foi matriculado pela rica família no Colégio Abílio, o internato em que se inspirou para escrever o Ateneu, e onde completou os estudos primários. No colegial, entrou em contato com as ideias e pensamentos de filósofos e escritores franceses que influenciaram na criação de sua obra. Iniciou o curso de Direito em São Paulo, onde militou junto com os absolutistas e republicanos, mas formou-se pela Faculdade de Direito em Recife. Exerceu vários cargos públicos, entre os quais diretor da Biblioteca Nacional. Também se envolveu com questões políticas como outros intelectuais da época, o que acabou por levá-lo a uma depressão e até mesmo o suicídio. Bom, galera, esses dois foram os principais destaques desse período realista, tanto Raul Pompeia quanto Machado de Assis. O realismo foi um período de críticas, foi um período de realmente retratar uma realidade em que muitas das vezes nas outras escolas se escondia. Eu digo que o romantismo, o arcadismo, o humanismo, o classicismo foram escolas que esconderam essa crítica social, todos os emblemas. O próprio barroco esconde muito. Mas o realismo é aquela escola que vai condenar, é aquela escola que vai realmente tratar de todo o aspecto social que acontecia. Ou seja, a fome, a própria miséria, todo o contexto de hipocrisia, toda a questão política, questão de furto político, toda a área da discriminação, toda a área da corrupção. O realismo vai estar diretamente trabalhando todos esses pontos. Machado de Assis, por exemplo, vocês sabem, escreve um livro, O Alienista, que eu sempre comento nas nossas aulas. Esse livro ele retrata a história da mente humana, o ser humano sendo estudado. Machado de Assis começa a falar sobre um manicômio, que todos precisavam se internar no manicômio. Ele interna a própria mulher dele e todos da cidade. Vocês sabem que a história desse livro é uma história marcante que vai examinar exatamente essa crítica social, crítica ao parlamento, crítica ao governo, crítica à sociedade de uma forma geral, crítica à hipocrisia, crítica ao engano, ao fingimento, à traição. Bom, no final do livro, vocês sabem que Machado chega à conclusão que ele precisa estudar muito mais ainda a mente humana. Inclusive, ele se interna no próprio manicômio que ele constrói, porque ele entende que não dá para estudar a mente humana, que nós, seres humanos, somos bem complicados. Bom,
para os nossos dias hoje, século XXI, percebemos que o realismo não está tão longe assim. Vivemos dias onde a hipocrisia, o fingimento, a ganância, a falta de amor, a corrupção tem sido algo gigantesco na sociedade. Infelizmente, desde o final do século XIX, desde a história do realismo, até hoje, 2020, vivemos um tempo difícil, um tempo em que as pessoas continuam agindo da mesma forma. E, como seres humanos, precisamos parar, refletir, nos avaliar, porque às vezes falamos em mudança, mas nós mesmos não queremos mudar. A mudança começa a partir de nós. Machado de Assis foi um homem, um grande poeta literário, que nos inspira a refletir, a reflexão, a saber como que estamos nos comportando, qual será a nossa missão, qual é o nosso papel mediante uma sociedade tão difícil. Em meio a uma pandemia, a qual estamos vivendo agora, quantas lições estamos tirando desse período? Talvez voltaremos bem diferentes quando acabar tudo isso. Um momento de reflexão. Eu trago o realismo para os nossos dias hoje. Precisamos combater a falcatrua, a falsidade, a hipocrisia, o engano, a corrupção. Bom, para isso, cada um deve fazer a sua parte. E lembrando sempre, como eu termino todas as nossas aulas, juntos somos mais fortes. Com todas essas características, com todos esses momentos reflexivos que estamos vivendo, com certeza teremos dias melhores. Fiquem com Deus, obrigado pelo carinho, obrigado pela participação, e a gente fecha aqui esses primeiros momentos do realismo no Brasil. Depois, em outras videoaulas, ainda traremos algumas novidades sobre esse período para fechar totalmente o realismo no Brasil. Deus abençoe e até a próxima.